Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre redação. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam vendo as nossas aulas. Nós hoje continuamos a falar sobre argumentação. Galerinha do segundo ano, a gente está falando de argumentações, alguns tipos de textos argumentativos, né? E aí, hoje a gente vai falar da carta argumentativa. Esse gênero textual também argumentativo, mas com uma estrutura um pouquinho diferente. Então, ainda cai carta argumentativa em algum vestibular? Sim, cai em alguns vestibulares. São Paulo, em alguns vestibulares de São Paulo, podem solicitar a carta argumentativa. Algumas provas de concurso também solicitam. Às vezes esse gênero, como nós já dissemos aqui, pode aparecer compondo a prova objetiva do Enem. Então a carta, o gênero carta, ele é chamado gênero epistolar, tá? Então, por que, Nil, epistolar? Porque a epístola quer dizer carta. Então, nesse tipo de texto, há uma argumentação direcionada. Mas o que seria uma argumentação direcionada? Um ponto importante para nós lembrarmos da dissertação comum é que quando fazemos uma dissertação comum, ela não tem um interlocutor específico. Na verdade, na dissertação comum, o interlocutor não deve aparecer. Quando eu estou fazendo uma redação para o UERJ, para o Enem, esse modelo de redação mais convencional, mais tradicional, texto dissertativo argumentativo, ele se caracteriza pela ausência de marcas de interlocução, ou seja, numa dissertação comum, não é cabível estruturar em nenhum momento frases como: então você precisa pensar na sua alimentação, dê mais um passo para o futuro, verbos no imperativo, vocativos, uso de pronomes de tratamento como você, senhor, senhora, pronomes de segunda pessoa, teu. Tá? Todas essas marcas são marcas de interlocução direta. As marcas de interlocução direta, ou seja, essa aproximação entre leitor e emissor, não é permitida num texto dissertativo argumentativo tradicional. No entanto, o que a gente vai trazer hoje, que é também um texto argumentativo, mas com uma característica distinta. Por ser uma carta, esse texto tem um interlocutor específico. Então podemos dizer que a carta argumentativa é uma argumentação com outro formato de direcionamento? Verdade. Podemos dizer que a carta argumentativa é um texto em que se estabelece um diálogo diretamente entre o indivíduo que escreve e o indivíduo que recebe essa carta, que é o interlocutor. E, portanto, esse texto, ele tem nuances, ele tem características muito diferentes. Para a gente entender um pouquinho, eu coloquei um conceito bem básico do que seria uma carta argumentativa. É um texto argumentativo no qual se encaminha, se direciona uma argumentação específica para uma pessoa, para um indivíduo que será o destinatário, que normalmente nós chamamos de interlocutor, buscando persuadi-lo. Claro, todo texto argumentativo necessariamente se caracteriza pela persuasão, pelo convencimento. Então, buscando convencê-lo, buscando persuadi-lo sobre uma determinada questão. Uma marca da carta argumentativa, que é muito parecida com o artigo de opinião, é traduzirem, retratarem normalmente temas polêmicos, temas que dividem opiniões, temas que causam discussões mais acaloradas. Então a carta, ela se caracteriza muito por ser um texto que costuma dar uma resposta. Normalmente, quando a gente escreve uma carta argumentativa, nós escrevemos uma carta para alguém que já se manifestou sobre aquele problema
vai ser discutido. Então, o ideal, há uma regra para analisar se esse texto está sendo eficiente ou não, é observar se essa carta está conseguindo atuar, atingir diretamente os pontos que já foram apresentados por esse seu interlocutor. Você normalmente vai escrever uma carta para alguém que já deu sua opinião sobre aquilo que você deseja discutir. Exemplo, vamos fazer uma carta... alguém se manifestou sobre ser contrário, aproveitando aí o momento, ser contrário ao isolamento social por conta do coronavírus, né? Então tá havendo essa discussão e aí a pergunta é: até que ponto o isolamento social é uma medida preventiva cabível e necessária ou é um alarmismo social? Supondo. E aí alguém já veio a público e se coloca extremamente contra a ideia do isolamento social. Vocês veem que isso realmente está acontecendo. Algumas pessoas até meio públicas, acham que o isolamento social é uma medida alarmista, desnecessária, descabida, que essa medida é uma medida que tem um interesse ideológico, né? Virou mania no Brasil dizer que tudo é interesse ideológico. Então, essa pessoa vem a público e ela já se colocou, as pessoas vão perder o emprego, a economia vai parar, se não, são argumentos, se não morrer do coronavírus vai morrer de fome, o país não pode parar porque o país precisa estabilizar sua economia, esse alarmismo todo é uma forma da mídia vender notícia, tá entendendo? E isso tudo que eu disse são argumentações, não estamos discutindo se essas argumentações são boas, se são válidas ou se são coerentes, mas são argumentos hoje levantados em algumas situações por pessoas que se contrariam ao isolamento social. Então, supondo que eu vá escrever uma carta para uma pessoa que já se manifestou sobre isso e com argumentos parecidos com esse que eu falei, o que vai contar se a minha carta argumentativa é boa é a contra-argumentação que eu consigo fazer. Ou seja, será que eu consigo pegar argumentos que já consigam desbancar, desqualificar, claro que pela ideia, que consigam desqualificar, provar que essa argumentação do meu interlocutor é uma falácia, que o que ele estava discutindo, falácia, é um argumento que não é verdadeiro, que esse argumento é falacioso, ele é falso, ele é fraco. Então esse é um ponto válido e hiper importante sobre a carta argumentativa. Vamos para a segunda parte. Quais são as características, então, de uma carta argumentativa? Então, as características desse texto são bem específicas, tá bom? Ele vai ter um interlocutor específico, tá? Então, eu preciso, durante a carta, manter uma relação de diálogo com esse interlocutor. Eu não posso fazer a carta como se fosse uma dissertação, escrevendo direto. Então, eu preciso, ao longo do texto, dizer: então, senhor Rogério, né, é preciso que o senhor reveja a sua postura ao defender que a economia é mais importante que o bem-estar da saúde das pessoas. Isso é um exemplo. Senhor deputado federal fulano de tal, é válido destacar que a sua eleição se deve em favor de pessoas que confiaram no senhor o mandato. Nesse sentido, não é saudável, não é razoável que a sua candidatura sirva apenas para a defesa de interesses pessoais. Mais ou menos assim. Então, durante a carta, essa relação de aproximação entre o emissor e o interlocutor, ela se estende ao longo do texto. Então, isso já é muito diferente de um texto dissertativo comum, tá? Então, esse interlocutor direto e específico será visível no texto e essa relação dialogal vai aparecer.
A linguagem. Então, na dissertação comum, a linguagem obrigatoriamente é o padrão. Eu tenho que obedecer essa linguagem padrão num texto dissertativo comum. Já numa carta argumentativa, o direcionamento da formalidade linguística vai depender de quem é esse interlocutor. Então, se o meu interlocutor é uma autoridade pública e eu não posso me dirigir a essa autoridade pública com uma marca de aproximação, de pessoalidade. Mas se for, por exemplo, teve um ano que a UF, a Universidade Federal Fluminense, antes dela aderir ao Enem, ela fazia 3 tipos de propostas de redação para os candidatos. Então, uma delas, às vezes, era uma carta. E eu me lembro que em uma dessas, era uma carta, a mãe ia embora de casa, ela deixava uma carta de despedida para a família, dizendo que estava muito insatisfeita por ser vista como uma empregada, por fazer tantas coisas e ninguém reconhecer nada, então ela ia embora. E aí a UF solicitava que alguém escrevesse uma carta para ela e dava uma máscara. Vou te dizer o importante, o que é uma máscara. Às vezes, e aí vai depender se a banca fez isso. Às vezes a banca do vestibular ou a banca do concurso, quando solicita uma carta, ele te dá uma máscara para você usar. Essa máscara é meio que uma personalidade que a gente tem que assumir. Exemplo, a gente vai falar sobre a reforma da Previdência, né, que aconteceu agora em 2019, e a gente vai discutir, começa 2019, 2018, não lembro direito, e a gente vai discutir como a população se viu nessa reforma. Aí o que a banca pode fazer? Ela te dá uma máscara para você escrever como se você fosse ou um trabalhador rural que tá aí tendo aí 60 anos ou 65, não lembro, mínimo para se aposentar. Você pode ser um empresário de uma grande empresa, como você está vendo isso, ou um líder sindicalista. Ao fazer a carta, se você vai ver qual dessas 3 máscaras fica mais fácil para você construir argumentos, e ao longo do texto você incorpora esse personagem, inclusive ao final do texto. Isso é muito legal também. A gente só pode fazer isso se a banca nos der esse recurso. Às vezes ela dá, às vezes ela não dá. Se ela não der, a gente vai construindo essa carta de uma maneira mais indireta, tá? Eu vou mostrar como. Então a linguagem, ela vai ser... Então nesse caso, voltando aí para a prova da UF, nesse caso a banca da UF dizia que podia ser o marido, que podia ser o filho, que podia ser a filha. Era uma casa aí com 4 pessoas. Então, eu podia assumir qualquer máscara. Mas numa carta como essa, não seria necessário ser muito formal, porque são pessoas que estão no núcleo familiar. Então, a carta, o grau de formalidade da linguagem será determinado pelo tipo de interlocutor, tudo bem? O texto é construído na base da contra-argumentação, como eu já tinha dito para vocês. Então, a contra-argumentação é a mola mestra da carta argumentativa. Eu vou argumentar contrariamente ao ponto de vista que alguém já demonstrou ou que a sociedade já tem demonstrado. Eu vou usar a primeira pessoa do singular, então o eu vai aparecer, mas para não ficar tão óbvio, você não precisa ficar usando o eu toda hora, né? O verbo conjugado na primeira pessoa já dá conta disso. E às vezes, se você quiser driblar esse eu, né, para não ficar parecendo um texto tão autocentrado, tão egoísta, você pode usar a primeira pessoa do plural, que fica mais elegante. Sempre quando
quando estamos fazendo um discurso ou falando mesmo que em nome próprio, colocar a primeira pessoa do plural em alguns momentos pode dar um pouco mais de relevância e é chamado de plural de modéstia. Esse plural de modéstia suaviza esse indivíduo muito autocentrado. Então, em alguns momentos, use o eu mesmo, porque a carta é sua. Mas para não ficar cansativo e você ficar parecendo aquela criança egocêntrica que vê o mundo só a partir do próprio umbigo, você pode mesclar o eu e a primeira pessoa do plural, o nós. Sem precisar botar o pronome, conjuga logo o verbo. Acredito que um país se faz com homens e livros, ó. É a primeira pessoa, mas não precisa do eu. Tá? Os verbos podem aparecer e vão aparecer no imperativo em alguns momentos. Então, o imperativo é um verbo que é usado exatamente para enaltecer a ideia de diálogo, para enaltecer a ideia de interlocução. Então, ele vai aparecer vocativo, senhor, a senhora, você, pronomes de tratamento, o tu, pronomes de segunda pessoa também. Então, essa marca, como eu tinha dito, de interlocução direta, ela é indispensável para que a gente realmente esteja deixando claro que aquele texto é uma carta. O uso intenso de elementos de persuasão. Então, qual é a principal estratégia argumentativa de uma carta? Contra-argumentação. Eu lembro de uma redação que caiu na prova da Unicamp já há algum tempo, e a Unicamp, ela realmente colocava e coloca ainda diversos tipos de gêneros textuais. Ela não colocava só dissertação. Então, às vezes, era como fazer uma palestra, uma resenha. E muitos vestibulares da Unicamp eram 2 redações que o indivíduo tinha que fazer. Então, costumeiramente tinha lá uma carta. E eu me lembro de uma especificamente que era uma carta de um senhor que ele reclamava muito na época do movimento dos caras pintadas. Ele achava que aquele movimento era um movimento de jovens manipulados, de jovens de classe média que queriam brincar de protestar e que não tinham coisa mais séria para fazer. Era mais ou menos assim que ele se levantava durante a argumentação. E o ideal era... E ele ia desqualificando aquela manifestação da juventude em prol do impeachment do presidente Collor na época. E o que acontece que as pessoas acham que é contra-argumentar? As pessoas entendem que contra-argumentar é atacar a outra pessoa. Então, todo mundo que ficou escrevendo carta, criando contra-argumentação, atacando pessoalmente aquele personagem, que era um personagem, né? Teve uma nota inferior àquela que imaginava ter. Contra-argumentar é atacar o argumento, é atacar a ideia, não a pessoa. Então, ao longo da redação, ele dizia, eu lembro perfeitamente disso, que ele dizia assim: uma juventude que estuda nos colégios privados mais caros, que usa tênis da Nike, e calça, não lembro, acho que era da Fórum, uma marca bem cara na época, nem lembro se tem mais, tá achando que protesto é uma forma de driblar o tédio, alguma coisa assim. E aí falava bastante coisa. E uma das redações que foram consideradas as melhores foi de um rapaz, e ele dizia, um indivíduo, não lembro, que ele dizia algo assim: é exatamente por essa geração ser classe média e ter acesso a bens de consumo como tênis e calças e boas escolas, como o senhor bem lembra, que ela tem a responsabilidade de carregar para si algum compromisso com a consciência coletiva. Então, ele dizia o seguinte, mais ou menos isso: é exatamente porque eu tive acesso a uma educação, é exatamente porque eu tenho uma possibilidade de me alimentar melhor e de comer melhor, que eu tenho mais força e mais responsabilidade para lutar por um país mais justo em favor de todo mundo, inclusive daqueles
que não podem, como eu, desfrutar disso tudo. Esse argumento foi assim, top. Então, isso é um exemplo de contra-argumentação. Esse é um exemplo, assim, maravilhoso. Então, toda vez que você contra-argumenta, que você começa a atacar a pessoa, dizendo, o senhor, por exemplo, já deve estar caduco, porque ao longo do texto ele dizia que era um senhor de 65 anos. Então, esse tipo de coisa só depõe contra o seu texto. Só serve para provar que você não sabe realmente o que construir argumentação, é trabalhar com a qualidade e inteligência das ideias. Não é fazer ataque pessoal. Isso é muito interessante só no Facebook, mas não ganha nota na prova. Beleza? Vamos para a terceira parte. Vamos lá? Pode tentar. Vamos lá, então. Estamos na terceira parte da nossa aula, que é a estrutura propriamente dita de uma carta. Então, numa carta não há título. Cartas não têm título. A carta tem um cabeçalho. Parece como a carta mesmo. Então você vai se preocupar em botar um cabeçalho escrito por extenso. O nome do mês tem que ser por extenso. E o local também. Onde você vai colocar lá no cantinho esquerdo, da folha, o cabeçalho virá com local, Rio de Janeiro, tá? Será 17 de maio, aí maio por extenso, de 2020. Então você obrigatoriamente começa, qualquer carta se inicia dessa forma, tá? Local e posteriormente, vírgula, do lado a data, tá? Rio de Janeiro, vírgula, 16 de maio de 2020. 2020, claro, por número. Vai para a linha de baixo. Precisa pular a linha? Não é obrigatório, mas se quiser pular uma, só por uma questão de estética, tudo bem. Vai para a linha de baixo e você coloca o vocativo. Viu? Que vocativo? Então, aí o vocativo, que é aquela maneira de você deixar claro quem é o interlocutor, quem vai receber essa carta. Então, se for alguém, se a banca pedir para você escrever para uma autoridade, então, senhor fulano de tal, você pode usar o nome próprio, se tiver só o nome, pode usar o cargo público, for um governador, um prefeito, um deputado, pode usar um pronome de tratamento, excelentíssimo senhor deputado, um pronome de tratamento e o cargo. Pode usar os dois também. Excelentíssimo senhor deputado federal José das Couves. Tanto faz. Pode usar os três. Excelentíssimo senhor ministro da Saúde Mandetta. Então, tanto faz. Tá? E aí vai depender. Agora, você vai escrever uma carta para para um amigo seu que você não vê há muito tempo e que vocês brigaram durante as campanhas eleitorais e você está tentando reatar essa amizade, então, aí nesse caso não precisa de uma marca tão formal de interlocução. Pode colocar prezado amigo, ia ficar ótimo, tá? Até porque se você tá escrevendo para um amigo, querendo reatar uma amizade, sendo formal desse jeito, no mínimo você está estabelecendo mais distância ainda, tá? Então não esquece, cabeçalho, local e data, embaixo o vocativo, logo mesmo também no canto esquerdo, tudo no cantinho esquerdo, o vocativo, né? Tem uma vírgula lá em cima, logo depois, vocativinho tem uma vírgula, aí sim, acabou o vocativo, naquela linha que fica o vocativo, só fica o vocativo, e aí você entra na carta propriamente dita. Como é uma carta, mesmo sendo uma carta, ele é um texto argumentativo. Então, o que você vai fazer? Primeiro parágrafo da carta. Primeiro parágrafo, ele é a introdução, tá? E o que vamos fazer nessa introdução? Galera, tem que lembrar que isso é uma carta. E se a banca me pede um texto que é carta, e eu não obedeço às exigências, aos modelos desse tipo textual, a minha redação sem dúvida é zerada, porque essa é uma das regras para zerar uma redação. Uma das regras para zerar uma redação é
pediu um tipo textual e você não fez. Então eu preciso ter ciência que eu tenho que deixar claro todas as características da carta. Então a introdução de uma carta, logo depois do cabeçalho do vocativo, eu começo as primeiras linhas caracterizando esse emissor. Quem sou eu? Sou um estudante do ensino médio e engajado e preocupado com as questões do aquecimento global. Não sou a Greta Thunberg, mas gosto de um aquecimento global. Quero discutir isso. Então, eu vou lá. Por que você está falando sou um aluno do ensino médio? Porque supondo que essa banca não me deu a máscara, ela não deu. Se a banca não me deu máscara, eu tenho que simular quem eu sou. Então, sou um estudante de ensino médio e envolvido com as questões climáticas. Beleza, não vai botar teu nome. Em nenhum momento da carta você pode botar seu nome, tá bom? Você vai se identificando assim. Sou um aluno do ensino médio, sou um trabalhador brasileiro, sou uma dona de casa que cuida dos filhos, algo dessa forma, algo mais genérico. Se deu a máscara, você vai assumir a identidade que você escolheu lá na máscara, tá? Fez isso, se identificou de modo geral? Ponto. As motivações da carta. Por que você está escrevendo essa carta? E escreva essa carta para sugerir um diálogo melhor entre nós acerca da questão do aquecimento global, tá? Que seja. Então você escreve ali as motivações e venho publicar essa carta em prol de uma reflexão maior sobre a atual condição das escolas brasileiras. Será? E aí você vai. E no final faz aquilo que toda argumentação faz. Apresenta a finalidade da carta, que é, nesse caso, a sua tese. E, portanto, é fundamental refletir sobre supondo que eu estou fazendo uma carta para discutir os rumos da educação no Brasil. E gostaria de discutir o uso das tecnologias em sala de aula. Então, aí foi, tá? Vamos ver o desenvolvimento. Gente, o desenvolvimento da carta é um desenvolvimento um pouco parecido com a dissertação. Você vai construir 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, vai nesses 2 ou 3 parágrafos levantando aquele problema, de preferência construindo uma argumentação que priorize desconstruir possíveis ideias que se contrariem às suas. Você já se antecipa a uma contra-argumentação e já vai desmerecendo essa contra-argumentação. Então você vai construir esses 2 ou 3 parágrafos de argumentação, explicando o seu posicionamento, sendo muito contundente. É importante você lembrar que numa carta você precisa ser muito contundente, porque você não está escrevendo aquela carta para todo mundo. Aquela carta está sendo endereçada para alguém muito específico. Portanto, vai se exigir desse texto um grau de argumentação mais específica. Então você vai se posicionando. É necessário apresentar provas concretas. Então busca provas concretas que sejam aliadas do seu posicionamento. Um dado estatístico que você tenha, uma comparação, compara uma realidade com outra, compara um momento histórico com outro e vê o que eles têm em comum. Usa um argumento de autoridade, vê se tem algum filósofo, algum artista, alguém importante que possa fortalecer esse seu posicionamento para que você tenha mais credibilidade ainda. Tudo isso é muito importante porque você está mobilizando recursos para ser convincente. Então, todo texto argumentativo só é bom se ele tem uma alta capacidade de convencimento. E aí você vai fazendo tudo isso, buscando ser persuasivo, mas lembrando que enquanto está fazendo esse desenvolvimento das argumentações, é importante que você chame o seu interlocutor.
fulano de tal, então, senhor ciclano, então, senhor deputado, não esqueça de que essa interlocução da argumentação não pode ser usada só na introdução ou só lá no momento em que você apresentou o vocativo. O cara que sabe articular uma carta precisa lembrar que esse texto mantém essa relação de diálogo ao longo da argumentação. Isso vai deixar seu texto muito legal, com muita fluidez.